Olá, começa agora mais uma edição do AM Entrevista, sempre convidando aqui pessoas importantes da política do estado de Minas Gerais para poder comentar e fazer análise do cenário político atual. A gente grava esse programa na terça-feira, 28 de janeiro de 2025. Meu nome é Bernardo Stilac, repórter da Editoria de Política do Estado de Minas. Estou aqui com a Alessandra Mello, minha colega de editoria. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem. Prazer, Calazans. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, por aceitar o nosso convite. Por favor, uma honra estar aqui com você, tão querida entre nós, Alessandra. Puxa vida. Bernardo, prazer estar aqui, né, nessa conversa, muita honra. Um abraço a todos, um abraço a todos. A gente está aqui hoje, então, com o superintendente do Ministério do Trabalho aqui em Minas Gerais, Carlos Calazans, e eu fiz questão de começar citando a data, né, porque hoje é um dia muito importante nessa luta contra o trabalho análogo à escravidão, não só em Minas Gerais, mas no Brasil, porque é o dia do combate ao trabalho escravo e é também o aniversário, né, a data que rememora, né, os 21 anos da chacina de Unaí. É um trabalho que o senhor acompanha desde o início, né, Calazans? Como é que foi essa data de hoje? Qual que é a importância de sempre lembrar esse dia? Não, Bernardo, todo dia 28, quando eu levanto, todo dia 28, nesses últimos 21 anos, eu levanto assim, puxa vida, meu Deus, assim, e Bernardo, todo mundo que está acompanhando, que está assistindo, que está nos lendo, é inacreditável ter passado. Eu fico pensando, 21 anos já. E é um 21 anos de muita luta, viu, Bernardo, Alessandra? Porque eu era o delegado do trabalho, a ação era minha, os colegas trabalhavam comigo, eu era o chefe deles, né? E aí você manda o pessoal fazer um trabalho, executar um trabalho, você é o responsável por isso. E pela primeira vez na história, um crime contra o Estado brasileiro. O pessoal emboscado, 4 pessoas são mortas, assim, naquela... Poxa, uma situação, né? Todos com tiro na cabeça. E pouca gente sabe, Bernardo, que com o apoio do presidente Lula na época, 2004, lá, quantos anos já se vão? Eu fui ao local do crime, com a Polícia Federal. Cheguei lá, até todas as imagens que tem... Quando eu lembro numa imagem que tem o carro, com os auditores dentro do carro, parado no trevo da 7 placas ali em Unaí, eu estou ali perto, eu estou lá. Porque eu cheguei lá antes deles serem tirados do carro. E depois eu acompanhei, eu fui no ML, naquela noite do dia 28, 21 anos atrás, e eu trouxe os corpos para cá. Eu vim a noite toda pela 040. Você imagina, eu trazendo os corpos a madrugada toda. E o velório era para ser na Assembleia Legislativa. Alessandra, por uma razão, não pôde ser. E eu falei, meu Deus do céu, nós chamamos todo mundo para ir na Assembleia para velar os nossos... Eu trouxe 3 corpos para cá. Porque o Ailton foi para Brasília, tentaram ser socorrido, e morreu a caminho de Brasília. Então, um avião da FAB trouxe ele de Brasília para o aeroporto de Confins. No aeroporto de Confins, ele foi pego e foi levado para Prudente de Moraes. E eu trouxe 3 corpos que foi velado no CREA. Até hoje eu agradeço o CREA por ter aberto o CREA, porque falei, puxa, é perto da Assembleia, eu vou conseguir um lugar perto ali, porque como é que eu vou deslocar? Aí que todo mundo que estava indo para a Assembleia foi para o CREA, e o CREA abriu as portas para mim, e eu coloquei os nossos 3 companheiros, os 3 auditores. Logo depois a gente velou durante 3, 4 horas o Nelson, depois o Nelson foi para a região da Zona da Mata, onde foi sepultado, e eu sepultei os outros 2. Mas, Bernardo, é 21 anos, e falo, não precisa a gente tratar como foi esses 21 anos. Eu fiz de tudo para esclarecer o crime, para defendê-los e tudo. 2 fatos curiosos. Os mandantes terem ficado impunes esses 20 anos, e só ter sido, só foi ordenado a cumprimento da pena quando eu volto para a delegacia do trabalho novamente, o mesmo cargo, que antes era delegado do trabalho, agora é superintendente. E a sentença saiu, eu voltei em março, a sentença saiu em setembro, e logo depois, outubro, novembro, dezembro, eles começaram a ser presos todos. E agora, o último foi preso há cerca de 2 semanas, o Norberto Mânica, no interior do Rio Grande do Sul. E, Alessandra, uma coisa fica aí gravada. Depois de 21 anos, é o primeiro ano que a gente não põe no material que a gente convocou, e eu fiz uma celebração, a luta por justiça. Porque, de alguma forma ou de outra,
pela primeira vez em 21 anos, a justiça chegou até os 9 que foram organizar o crime. O crime custou R$45 mil, depois de 21 anos, atingiu todos de alguma forma. Dos 9, 2 morreram. Morreu o Chico Pinheiro, Francisco Pinheiro, dentro da prisão no infarto, e o Humberto foi morto na troca de tiro, que foi um sujeito contratado para destruir prova. Os outros 7, 4 mandantes e 3 executores, de alguma forma todos estão pagando a pena depois de 21 anos. E Calazans, e 2 décadas depois, hoje, nessa data, né, que está sendo gravado esse programa, dia 28, o Brasil e Minas Gerais continuam enfrentando problemas com o trabalho análogo à escravidão. Demais. 2 décadas se passaram e parece que isso ou pouco reduziu ou a fiscalização aumentou. Qual a sua avaliação sobre esses casos recorrentes que a gente vê? Não, Alessandro, um pouco as duas coisas, porque você pensa bem, não é que Minas Gerais tem mais trabalho escravo do que o Amazonas, do que a Bahia, do que o Pará. Isso é verdade. É bem provável que os números sejam os mesmos ou até mais. Mas, felizmente, nós temos uma equipe aqui muito capaz. E não vou achar que sou eu, assim, eu que sou o chefe. Mas nós temos uma equipe muito eficiente, muito preparada, tarimbada de muitos anos. E tem uma equipe, nós conseguimos, o Estado de Minas Gerais tem um grupo móvel que cuida do trabalho escravo especificamente, com auditores extremamente corretos, sabe onde ir, e a gente está indo no lugar certo, Alessandra. E a gente tem batido recorde atrás de recorde. Minas Gerais, sai toda a notícia, né? Minas Gerais bateu o recorde de trabalho escravo, Minas Gerais conseguiu resgatar o maior número de trabalho. Não, significa que se o nosso pessoal não estivesse trabalhando, e a gente tivesse quieto, não teria trabalho escravo, que a gente não estava resgatando ninguém. Então fica parecendo uma contradição, mas o trabalho escravo ainda existe, porque existe ainda os fraudadores, os inescrupulosos, que tratam as pessoas de forma vil, e é um engano, é uma falta de empatia, as pessoas virarem para mim, mas Calazans, existe mesmo trabalho escravo? Eu falo, o que nós assistimos é algo... quantas pessoas a gente vê dormindo no chão? Você chega em fazendas com produtos que vão ser exportados e você chega lá com 50 pessoas dormindo no chão, às vezes com um pedaço de papelão debaixo, sem água potável, sem banheiro, tomando banho frio, de noite, no gelado, as comidas assim, horríveis, horrível. Muitas vezes devendo, né? Alessandra, coisa assim, poxa, é coisa que você não acredita. Fala, não é possível. A gente chega nos lugares, onde é que você bebe água? Não, moço, ali atrás. Mas aonde? Não, tem uma lagoazinha ali, a gente vai lá beber água, você chega na lagoa, água toda contaminada, o pessoal com diarreia. Mas existe, é coisa que a gente vê. O sujeito trabalha o dia inteiro, tem que carregar seu próprio cantil. Aí chega num lugar, não tem um banheiro químico acompanhando, ele faz as necessidades por ali mesmo. É um maltrato. Poxa vida, você vai contratar as pessoas, vai produzir café, vai produzir uma cebola, um alho, vai aqui, né, a construção civil. Pô, são coisas que dão renda, né? Coisas do capital. E trata o ser humano como se tratasse do século XVIII, XVII. Calazans, o senhor acredita que o fato de ter acontecido a chacina de Unai aqui, um episódio tão marcante, foi importante para essa capacitação técnica dos auditores de Minas Gerais? Com certeza. Todo mundo... Primeiro, houve a primeira, assim, né? O susto, né? O susto, o medo. Teve gente que está até hoje tem gente que está com tratamento psiquiátrico, faz terapia, que abalou psicologicamente. Teve gente que pediu para sair do ministério. Uhum. Mas, felizmente, assim, o pessoal se preparou bem, se organizou bem. Está chegando uma nova leva de fiscais, que, é claro, aqueles fiscais mais antigos têm aposentado. Nós temos uma defasagem, mas que o governo está procurando melhorar. Nós agora tivemos um concurso para 900 auditores. A roda, né? E a gente vai aprendendo também, né? Por exemplo, hoje não sai uma equipe para fazer um trabalho escravo, para combater um trabalho escravo em qualquer lugar,
que não tem a companhia da Polícia Federal. E existe algum trabalho de cooperação entre os estados? Porque o senhor citou, e a gente costuma fazer essa matéria, né, sobre Minas Gerais liderar a lista de trabalho escravo no Brasil, a lista suja, e sempre tem essa questão, né? Tem um efeito disso de que Minas Gerais tem um trabalho de averiguação mais completo dentro do território, e outros estados que têm grandes extensões territoriais, como o senhor disse aí, Amazonas, Pará, talvez não tenham esse trabalho. Existe algum tipo de cooperação entre os estados para poder levar isso para o resto do país? O ministro nosso está muito preocupado com isso. Nós queremos, o ministro já deu uma orientação, mas nós temos um padrão em todo lugar, um padrão na fiscalização, uma certa organização comum, que a gente consiga atingir todo o território nacional. Por isso, o empenho do ministro para ter esses novos concursos, para melhorar a nossa estrutura, sempre o cuidado que o ministro tem, sempre de nós estarmos com a Polícia Federal, com outros parceiros, como o Ministério Público do Trabalho nos acompanhando, com outras instituições sempre com a gente, para ali fazer uma equipe multidisciplinar atuando no combate ao trabalho escravo em todo o país. Eu espero que agora 2025, 2026, a gente aprimore isso e consiga atingir todos os lugares. Mas um apelo que o presidente tem feito muito para nós, e eu faço aqui, Bernardo e Alessandra, aproveitando, não é um trabalho do Ministério do Trabalho só. Não pode ser uma coisa só dos auditores. O combate ao trabalho escravo é da sociedade, é de todos, é de um empresário. Por que as entidades empresariais não compram essa briga? Não defendem isso? Vamos acabar com o trabalho escravo? As entidades empresariais, os sindicatos, as associações, a própria mídia, por que nós não vamos fazer uma grande campanha para acabar com essa chaga? Então, eu estou começando uma campanha agora em Minas. O slogan dela é Minas sem trabalho escravo. Então, nós estamos iniciando uma campanha Minas sem trabalho escravo. Queremos que nessa campanha tenha adesão de todos, do governo do Estado, das prefeituras, das entidades empresariais, sindicais. O lema é Minas sem trabalho escravo. Exatamente, Bernardo, para a gente tentar chamar todos, e aí a campanha é essa. O slogan do cartaz é até esse. Esta é uma campanha pelo trabalho seguro e decente em Minas Gerais. Minas sem trabalho escravo. Na cidade e no campo, essa luta é de todos. Então, vou chamar todo mundo, prefeitos, a Câmara Municipal das cidades todas, de Belo Horizonte, a Assembleia Legislativa, os deputados, o governador, sua equipe. Ou seja, nós temos que abraçar essa causa, não é possível. Isso, não só em Minas, como no país, nós temos, como sociedade, que assumir que essa questão do trabalho escravo não é tampar a peneira e ficar do que não existe, não existe. É acabar mesmo, e ter força para acabar e usar a polícia militar, que nos acompanha, que nos ajude, nossas equipes todas, e a gente enfrentar isso. E como que vai ser essa campanha? Vai criar algum tipo de canal de denúncia? Vamos. Canal de denúncia, pedir o apoio à mídia, no Estado de Minas, todos os jornais aqui do Estado, nas grandes redes televisivas, nos rádios. A gente pediu para todo mundo aderir à campanha Minas sem trabalho escravo. E aderir à campanha. E a campanha está em todo lugar, com cartaz, nos ônibus, nas rodoviárias do interior, as denúncias, todo mundo que tiver notícia, souber, acompanhar, denunciar, procurar. É isso, fazer uma grande mobilização da sociedade. Calazans, então, existe um perfil, o Ministério do Trabalho tem um perfil de quem são essas pessoas que são escravizadas, que são submetidas ao trabalho análogo à escravidão? Claro que tem, né, Alessandra? Sua pergunta enfim, é pergunta muito correta, porque, claro que tem, né, continua sendo, né, a população negra, a população os afrodescendentes, 90%, e migrantes, né? E dentro dos migrantes que migram dentro do Estado, nós temos muito fluxo em Minas e no resto do país de migração de um lado para outro. Uma parte de Minas vai para São Paulo, uma parte da Bahia vem para Minas, uma parte do Nordeste vem para Minas por causa do café, uma parte de Minas vai para outros, vai para o Paraná. Você tem uma migração, dentro da migração, a população negra, a grande maioria, as crianças estão aumentando muito, crianças com idades cada vez menores e com um trabalho mais pesado, principalmente em algumas colheitas como alho, milho, alho e cebola. Mão de obra doméstica. Nós temos pegado muito empregado doméstico em condições análogas à escravidão,
que às vezes a gente nem percebe nos bairros chiques do país. Aqui em Minas, nós pegamos no Belvedere, trabalhista, empregado também no Belvedere, em mansão. Aí a pessoa fala assim, não, mas ela é da minha casa. Mas como é da sua casa? Os seus meninos estão tudo formados e ela é analfabeta. Não pode sair à noite, fica esperando vocês até de noite para fazer comida, para servir comida, para cuidar de todo mundo. A pessoa não sai de casa e você vai olhar onde é que ela dorme. Dorme no porão da casa, 30 anos, dormindo num sofá. Tem aqui, ó, nos jardins em São Paulo, é uma calamidade. Então, Alessandra, e os locais, né? A agricultura ainda tem uma grande parcela, né? Nas grandes colheitas, né? de nossa produção, na agricultura, nos sítios e nas cidades, nessas obras, né? Principalmente na terceirização também. Né? Tem muitas empresas terceirizadas que negligenciam, vilipendiam seus trabalhadores, tratam os trabalhadores de qualquer jeito e às vezes são contratadas de grandes companhias. Calazans, esse perfil, né, do trabalhador rural, também, como o senhor disse, de trabalho doméstico, em relação ao trabalho análogo à escravidão, é um dos focos do Ministério. Mas eu queria trazer também para uma outra situação, agora até recente, que teve uma polêmica aqui em Belo Horizonte, de trabalho também precarizado, né, que é o caso dos mototáxis. Aqui em Belo Horizonte, na semana passada, teve um protesto significativo de motociclistas que trabalham com esse tipo de serviço, reclamando, né, protestando contra uma orientação do Ministério do Trabalho dada à Prefeitura para suspensão de 90 dias do trabalho de mototáxi na cidade para a regulamentação da atividade. O senhor acabou voltando atrás nessa questão dos 90 dias, mas queria que o senhor explicasse um pouco qual que era a ideia inicial e, a partir desse recuo nos 90 dias, como é que vai ser daqui para frente a questão da regulamentação dessa atividade? Bernardo, apesar disso ter aparecido muito na última semana, que acabou virando uma confusão, mas não é verdade. Assim, foi agora. Tem 2 anos que eu procurei a prefeitura, procurei o prefeito, falei, prefeito, não é possível que a cidade vai continuar com os mototaxistas rodando desse jeito, sem nenhuma regulamentação, sem nada. Procurei o Ministério Público, procurei o Procurador-Geral de Justiça, Jaba Soares, ele convocou os seus procuradores, nós discutimos, tem 2 anos. Eu procurei a Câmara, o presidente da Câmara, o Antão Gabriel Azevedo, foi no Ministério do Trabalho, foi comigo. Eu convoquei em Belo Horizonte a UB e a 99, que vieram aqui. O presidente da Câmara foi na nossa audiência e o presidente da Câmara na época falou, Calazans, eu não vou tomar nenhuma atitude na Câmara, porque nós vamos esperar uma medida da Prefeitura. Eu convoquei a Prefeitura não apareceu nessa audiência, que estava a Uber, a 99 e os mototaxistas da época, isso tem 2 anos. Bernardo, então eu estou gritando com isso, não é possível. E foi, a cidade lembra, quando uma senhora morreu na Tancredo Neves, caiu de uma traseira de uma moto de aplicativo e foi atropelada por um ônibus, teve um acidente fatal no anel rodoviário, então as pessoas estavam morrendo, eu falei, gente, tem que fazer alguma coisa, e é tudo acidente de trabalho. Aí comecei a discutir, discutir, e como e veio a eleição, aí muitos vieram e falaram, na eleição ninguém vai fazer nada. Não adianta você ficar aí brandando isso, porque ninguém vai regulamentar, vai proibir, vai continuar do mesmo jeito. Vamos discutir isso depois da eleição. Falei, não, gente, mas as pessoas, a vida das pessoas não pode esperar a eleição. Mas, enfim, por que surgiu com muita força? E não trata-se aqui de esquerda, direita, do governo Lula, governo Zema, o governo Tarcísio, não. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, assumiu uma bandeira e pediu, com coragem, para suspender e baixou um decreto. Quando ele baixou o decreto, eu procurei a prefeitura logo em seguida. Falei, se a prefeitura de São Paulo teve essa coragem, eu vou procurar de novo a prefeitura. E procurei de novo. Entrei em contato com o prefeito em exercício. Aí, pô, Calazans, mas o prefeito tá adoentado, o prefeito em exercício. Fui na posse do prefeito, conversei com os vereadores. Falei, gente do céu, tem que ter alguma coisa. E estava conversando com os médicos, o setor de saúde, e o setor de saúde da nossa capital abarrotado de gente, todo com problema de acidentes. Enfim, eu levantei a ideia da suspensão com freio de arrumação. Não tem problema, os mototaxistas é da natureza deles, eles ganham com aquele trabalho.
foram protestar e eu tinha pedido a suspensão, mas a cidade nunca tinha discutido com seriedade a regulamentação. À medida que eles foram lá, foram na prefeitura, foram na Câmara, foram na superintendência, eu chamei uma comissão, falei, vou conversar com eles. Chamei eles pediram que nós vamos regulamentar. E eu coloquei para eles todos os problemas. E aí nós estamos, pela primeira vez, eu fiz algumas sugestões que foi acolhida. Fora, Bernardo, tem que registrar aqui, fora tentar capitalizar politicamente com uma situação que é a vida das pessoas. Não adianta a pessoa, nós ganhamos. Não, as pessoas estão morrendo. E é incrível que nós tivemos na cidade uma interrupção, uma suspensão das cirurgias eletivas ortopédicas com braços e pernas, que é uma calamidade. Recentemente, o próprio Estado de Minas fez uma matéria enorme sobre o João 23, mas eu já tinha conversado com o diretor de João 23, falou, cara, isso aqui não aguenta mais, isso aqui vai explodir, porque não é possível que toda hora eu entro aqui, muita gente, todas elas machucadas, e coisa que você vê aqui, perna de pendurada, gente com braço quebrado, e empresários me ligando. Toda hora, porque o meu funcionário não chegou para trabalhar por causa disso, daquilo outro, é acidente de moto. É claro que nós pegamos aqui muitas coisas, né, Bernardo e Alessandra? E é coisas assim que a gente tem que conversar, porque é o mesmo capacete para todas as pessoas que entram na garupa de uma moto. A moto tem alguma fiscalização, alguma vistoria? O pneu está careca ou não? É qualquer cilindrada que pode rodar? A pessoa chega, e é uma coisa meio íntima, né? Você senta na traseira de uma pessoa que você nunca viu. E você toca na pessoa, né? Porque não tem separação. Mas é isso mesmo, é um transporte de massa em que as pessoas se tocam. Uma senhora toca num sujeito que chegou. Não é nada, não, mas tem uma coisa meio íntima. E aí você usa o mesmo capacete. Você vai. Onde é que você pega? Você não vai segurar numa pessoa, não é seu irmão. Não é um parente seu para você segurar na cintura e se sentir protegido. Você segura atrás ou fica sem nenhuma... Qualquer buraco que você passa, qualquer ondulação nessas estradas nossas, a pessoa cai no chão e é atropelada ou machucada. Então tem uma série de coisas que vão estar. Aí o que eu fiz? Coloquei para eles pela primeira vez, essa polêmica que eu levantei surtiu algum tipo de efeito, porque foi criada uma comissão, eu sugeri um prazo, dentro do que eu tinha falado, 90 dias, eu pedi um prazo de 60 dias, os 3 vereadores estavam comigo, pediram para 90, ninguém se queixou, eu levantei todas as coisas, os mototaxistas estavam comigo, concordaram com várias questões que eu levantei, idade mínima, a idade mínima, fiscalização sobre... Idade mínima do passageiro? Dos dois. Uhum. A idade mínima do passageiro, então tá... O menino de 10 anos, de 15 anos, um menor de idade, ele tem um aplicativo, ele chama uma moto, ele pode trepar no interior da moto, às vezes sem ter a permissão do pai, da mãe, ia ter um acidente. Verdade, como ele está assim, solto, tem 1 milhão de problemas. Uhum. O motociclista pode Até porque o acidente, como não é regulamentado, não é caracterizado como um acidente de trabalho, né? Vira um acidente de trânsito comum. Não é, exatamente. Você não tem nenhum recurso, você não tem nenhum encaminhamento. E tem mais, em São Paulo, mesmo com essa polêmica, os aplicativos bloquearam alguns trechos. Tiveram cuidado de falar, não senta que nós não vamos. Nessa área que é mais perigosa, aqui pelo menos nem o anel rodoviário foi bloqueado e teve mortes no anel rodoviário de passageiro. Então tem uma série de questões, então não pode isso servir de oportunismo para as pessoas acusarem o governo A, o governo B, o governo de plantão, ou eu. Não, é chamar a cidade e falar assim, isso aqui não tem jeito. As pessoas morrem, a morte não tem ideologia, não. A morte não é uma pessoa de direita, de esquerda, é do PT, não é do PT. As pessoas machucam, as pessoas acidentam e tem que ter proteção, tem que ter alguma organização, tem que ter alguma ordem, tem que ter alguma regra. E pena que eu fiquei sozinho. Eu não vi nenhuma manifestação aqui da cidade me apoiando, nem do Ministério Público. Né? Eu estive com o Procurador-Geral de Justiça, que gostou da ideia da regulamentação. Nenhum vereador da Câmara se posicionou sobre isso assim, de forma enfática. Não, o Calazans está certo, isso aí não pode continuar. Então, pelo menos abriu essa cortina e agora, mais ainda com o prefeito de São Paulo conseguindo, no dia 27 agora de janeiro, conseguiu uma liminar no desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, proibindo
a Uber e a 99 de rodar em capital de São Paulo. Talvez a partir disso, a Prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito em exercício, a Câmara, tome pulso e não deixe as coisas tão soltas, porque a vida das pessoas está em jogo. E, Bernardo, eu fico falando das motos, tem muita coisa que eu quero falar, que eu quero, como responsável pelo trabalho em Minas, eu falo assim, isso eu não concordo. Então, a forma com que esse transporte é feito, sem regulamentação desse jeito, é horrível, mas tem outra coisa também que mexe muito comigo, e já eu vou comprar um vespeiro com as prefeituras. E é uma coisa assim, meio que invisível, mas não pode. Você imagina que nós estamos falando dos mototaxistas, essas coisas. Sabe outra coisa que é uma vergonha, um absurdo? É até hoje ter alguns homens, alguns não, algumas centenas de homens, correndo atrás de caminhão de lixo, catando lixo na cidade. Todo dia eles machucam as canelas, fica pendurado nos caminhões debaixo de chuva, debaixo de sol, andando para lá e para cá, colhendo o lixo da cidade. Mas eles colhem o lixo da cidade e andam na traseira do caminhão normal. Agora, você imagina se uma pessoa entra dentro de um carro e põe um cinto e está sem cinto de segurança, ele é autuado? Então, você imagina que loucura a nossa sociedade. Se eu estou dentro de um carro de luxo, um carro de luxo, e estou sem cinto, eu sou multado. E um caminhão de lixo pode andar com 4 homens pendurados na traseira, recolhendo lixo da cidade, e toda hora tem acidente. O sujeito bate a canela naqueles ferros, solta a mão, sai correndo de todo jeito, para. Mas, gente, não é possível que a gente não tenha um trabalho melhor, porque isso não é possível. As pessoas correm até 100 quilômetros por dia para colher lixo, correndo atrás de caminhão. E ninguém fala nada. É claro que eu sou o superintendente, eu tenho que falar. Essas motos carregando passageiro desse jeito não pode. O caminhão, os homens correndo atrás de caminhão de lixo, pendurado no para-choque. E quem é que vai falar? Sou eu que vou falar. Por que a gente não tenta, como sociedade, encontrar uma forma melhor para cuidar dessas pessoas? Por quê? Porque as pessoas machucam, lidam com gente, fica pendurada no para-choque do caminhão, o caminhão correndo, passa em buraco, sobe viela, sobe estrada, vai nas comunidades. Então, eu só estou trazendo uma coisa que é invisível, que todo mundo põe o lixo na porta, vem os homens correndo atrás do caminhão, colhe o lixo, mas é isso mesmo que a gente quer de sociedade? A gente não tem uma colheita geral de seletiva, um lugar para colocar o lixo para organizar isso. Então, tem algumas coisas que eu como superintendente do trabalho, tenho que... E uma coisa também, apesar de a gente ter aberto esse leque, com esse aumento da empregabilidade em Minas, nós estamos chegando aí praticamente no pleno emprego, com quase 5% só desempregado no Estado. É a primeira vez na história. Nós estamos recebendo uma vez por dia um acidente fatal em Minas Gerais. Todo dia nós temos um acidente fatal em Minas. Recentemente nós tivemos na Copasa, eu tive agora na Cenibra, eu tive agora na Construção Civil, despencou um elevador, matou 2 pessoas em Uberlândia. Todo dia eu estou tendo acidente fatal em função aí dessa empregabilidade, às vezes falta de treinamento, às vezes correria. E eu estou muito preocupado com esses acidentes fatais, viu? Ô Calazans, você falou, só voltando, é porque você também, como superintendente, tem acesso a esses números, né? Acompanha no dia a dia, por exemplo, esse caso do lixeiro, que para muitas pessoas é invisível. É invisível. Mas os números, o acidente se traduz para você em números e em demandas lá, né? É uma pauta importante. Agora, só voltando um pouquinho na questão do mototaxista, porque ela veio na sequência de um debate que a extrema-direita se apropriou muito bem da questão da taxação do PIX, que nunca existiu, mas que foi tido como verdade. Pesquisa da Quest apontou que 66% da população acreditou que o PIX realmente seria taxado. E a extrema-direita, nesse episódio dos motociclistas com transporte de passageiro, também se apropriou dessa pauta, jogou a culpa no governo federal, né? O Lula quer tirar o seu emprego, sendo que a regulamentação nem é federal, não é da alçada do governo federal. E você falou que você ficou sozinho. Você acha que quem poderia pegar essa pauta para
te dá suporte, também tem medo? A esquerda está acuada dentro de Belo Horizonte com esse uso que a extrema-direita tem feito das redes sociais e da desinformação, muitas vezes? Alessandra, eu acho que aí, no caso do Pix, foi uma desinformação mesmo. O presidente e nossa equipe toda discutiu a forma de comunicação, como foi lançado a ideia, né, imagina, é engraçado, uma sociedade que discute a taxação mínima de R$5.000, né? É sinal que teve uma mudança de perfil econômico no país, né? Porque se você discute um perfil de taxar ou não taxar 5 mil, é sinal que você teve uma evolução financeira razoável, porque se todo mundo ganha 2, 3 mil e você não consegue chegar nos 5 mil, quem está preocupado com isso? Teve uma mudança de perfil. É claro que não só a extrema-direita, os oportunistas de plantão, na espreita da gente cometer, às vezes, algum erro, na espreita da gente, às vezes, cometer algum escorregão, alguma coisa, os oportunistas, aqueles que torcem contra o azar, aproveitam dessa situação. Eu não acho que é um pé atrás da esquerda, não. A gente realmente melhorar a nossa comunicação. Tem uma mudança de perfil no mundo do trabalho que a gente tem que dialogar. O empreendedorismo, o sujeito que não quer carteira assinada e a formalização. Como é que a gente, eu sou oriundo de uma história dos trabalhadores formalizados, com carteira assinada e etc. Agora você tem uma quantidade grande de pessoas que caminharam, até com a mudança econômica do país, caminharam para a informalidade, caminharam para o empreendedorismo. Muitos se acham assim, meio classe média baixa, meio assim. Nós temos que dialogar com esse setor e disputar esse segmento. Esse segmento está no Uber, está nos aplicativos, está nos escritórios, não tem carteira assinada, acha que ele não é trabalhador, que ele é empreendedor. Mas o empreendedor às vezes ganha muito menos, às vezes não tem regra nenhuma, às vezes não tem nenhuma segurança, mas nós temos que aprender a dialogar com eles. E no caso aqui de Belo Horizonte foi um oportunismo absurdo, né? Uma covardia absurda, porque a covardia é com a vida das pessoas e não teve nenhum prejuízo. E quem comprou essa pauta não foi a esquerda, foi um sujeito apoiado pelo Bolsonaro, pela extrema-direita também. E quem comprou essa briga e essa causa foi o Ricardo Nunes. E não teve nenhum protesto em São Paulo. E não só ele comprou essa briga, como ele aprendeu moto, foi para cima, não deixou, foi para a justiça, ganhou na justiça e não houve um protesto, não houve uma gritaria. Então tem alguma coisa estranha. Pô, por isso que eu falo, isso não é uma briga de esquerda, direita, não é a vida das pessoas. E o Ricardo Nunes está certo. Ele falou assim, meus hospitais estão cheios, eu estou com 100 cirurgias para fazer agora, e eu falei que o pronto-socorro estava cheio. Então qualquer pessoa que tivesse mais humanidade e não fosse oportunista, ele falasse assim, não, vamos discutir com o Calazans. Então esse debate sobre as motos, agora que eu estou colocando a questão do lixeiro, que eu vou apresentar essa pauta, muita gente vai falar assim, o Calazans querendo tirar o emprego dos lixeiros, os lixeiros vão ficar sem emprego, deixa os caras trabalhar, Calazans, deixa o povo continuar correndo atrás do caminhão de lixo. Mas eu continuo falando, eu não penso um trabalho decente e digno desse jeito. Eu penso um trabalho digno que as pessoas saem de casa e voltem no final do dia inteiro, sem uma lesão na perna, sem uma lesão no braço. Trabalhei o dia inteiro, estou inteiro, para abraçar minha filha. As pessoas estão Alessandra, é uma tragédia, Então eu, com o olhar meu do trabalho, vou discutir com todo mundo, já liguei para o presidente da Câmara, vou insistir com a Prefeitura nessas pautas que é o cuidado da vida. Eu falei com a construção civil, vocês não podem colocar elevadores, gente pendurada em corda, não é possível. Vocês vendem um apartamento por 500, 600 mil e põem uma corda para o sujeito subir para pintar, aí algum oportunista e algum patife vai falar assim, o Calazans está contra o trabalho da construção civil, quer que o pessoal pare de subir na corda? Quero! Porque tem andaime, tem elevadores que transportam as pessoas de forma correta, não pode ser qualquer coisa. Por que só eu que fico preocupado com isso? Não, eu quero que as pessoas todas se mobilizem e cuidem dessa pauta, o valor do trabalho, Alessandra. E isso eu falo para os vereadores, aqueles oportunistas que até falaram assim, o Calazans, tá isso ou aquilo.
que valorizem as pessoas, dá valor ao trabalho, não trate as pessoas de qualquer jeito. Então, tem isso, né? A gente tem que saber dialogar com um grande setor da sociedade que não está na formalidade e que é um setor que pode ter afastado um pouco das nossas pautas. Eu quero trazer essas pautas e, por exemplo, um debate, Alessandra, que fugiu muito desse esquerda e direita, do bolsonarismo, do petismo, por exemplo, foi 6x1. Por exemplo, a discussão da jornada de trabalho, porque de repente, por exemplo, quando a Érica lançou, a Érica, o vereador lá do Rio, lançou a ideia do 6x1, que é discutir a vida além do trabalho, ganhou adesão no Brasil inteiro, assustou até a extrema-direita. Essa é a pauta nossa. É a pauta do valor do trabalho, da dignidade, discutir assim, poxa, as pessoas querem ter mais tempo com a família, trabalhar um pouco menos, dedicar mais ao lazer, dedicar mais à cultura. A vida não é só o trabalho, não. É você trabalhar igual o trabalho, a forma com que os trabalhadores do supermercado trabalham, não tem domingo de folga, vários setores aí trabalhando à torta e à direito. As pessoas começaram a pensar na qualidade de vida, na qualidade do trabalho. Isso pode, pauta que nós devemos entrar em 2025 com muita força. Mas, Calazans, aí vocês avaliam que, por exemplo, nesse episódio do mototáxi, houve algum tipo de erro de comunicação e já trabalham, por exemplo, essa pauta dos lixeiros, que o senhor falou que vai abordar. Vou abordar. Já pensa em abordar ela de uma forma um pouco mais cuidadosa, porque, assim, a gente imagina que, do ponto de vista até pragmático, né, para poder a pauta funcionar e ter adesão, é importante não deixar essas pontas soltas para não virar um debate politizado, né? Por exemplo, como eu falei com você que eu já vinha há 2 anos discutindo isso, e tinha 2 anos que eu estava com os motoboys conversando com eles, inclusive chamando a Uber e a moto. Então, quando eu fui no prefeito pedir assim, vamos suspender para regulamentar, não vejo assim, não aponta assim um erro de estratégia, não. Ali foi uma questão de esperteza e de oportunismo mesmo, alguns setores que aproveitou ali e falou, opa, tem um movimento ali, mas é um movimento específico, então foi lá abraçar os motoboys. Como o motoboy falar assim, não quero regulamentar, eu quero continuar assim, oba, como não tem nenhum problema, eu vou com vocês? Não, do mesmo jeito, não é que eu não subcomunicar, mas, por exemplo, eu recebi dezenas de apoio de todos os taxistas que viam com uma concorrência, não é desleal, eu estou aqui com o meu táxi, todo reguladinho, todo arrumadinho, eu rodo com táxi, pago minhas taxas, aí vem um motoboy que não tem nada, só um aplicativo e tira o meu passageiro. Eu recebi dezenas de taxistas. Não que o motociclista não pode trabalhar, mas ele pode trabalhar melhor, atendendo melhor a população, sem ter nenhum tipo de regulamentação, nenhum tipo de regra. Os Uber também, mesmo os carros de Uber, eu recebi dezenas, e de população. Algumas pessoas que tiveram acidentes fatais ou acidente com lesão, foram no Ministério do Trabalho me parabenizar. Muita gente na rua, pareceu Calazans, parabéns, minha filha caiu de uma moto, machucou. E os mototaxistas falaram, não, Calazans, apesar da gente não concordar com a suspensão, que é o ganha-pão nosso, que tem que regulamentar, tem. Então, de qualquer forma, o debate que eu abri uma janela de discussão na cidade. Por que eu fiquei sozinho? Porque a prefeitura podia ter tido mais coragem. Né, podia ter, ela cuida da cidade, ela devia ter uma postura mais incisiva e falar assim, não, Calazans, nós vamos construir a regulamentação, porque se o prefeito tivesse feito isso, Bernardo, não, Calazans, nós vamos construir a regulamentação, não tinha tido esse bafafá. Mas se o bafafá, e eu falo mesmo, falei com muita gente, tudo bem, se o mesmo protesto, às vezes mesmo algumas críticas que eu recebi. Tudo bem, recebi críticas, eu fui muito intempestivo, briguei muito. Isso evitou um acidente? Evitou uma morte? Um motociclista viu isso e falou, opa, vou ter que ter mais cuidado, senão eu vou perder a minha profissão. E isso evitou uma morte, evitou uma queda? Então já valeu a pena. Já valeu muito a pena. A vida das pessoas importa mais, Bernardo. Perfeito. A dúvida que eu tenho em relação, assim, nas próximas pautas, então, você acha que vale a pena primeiro tentar garantir um apoio da prefeitura, por exemplo, para poder evitar que isso aconteça de novo? Porque o senhor, ou então mesmo tentar fazer algum tipo de campanha para que esses apoios que o senhor está dizendo que recebeu
fiquem mais explícitos? Não, eu acho que toda a pauta, todas as coisas que a gente levantar, o melhor é sempre ter apoios que a gente tem que ter. Nunca, sempre evitar estar sozinho. Sempre sozinho não é bom. Você pode até estar muito certo, mas se você está sozinho, não está legal. Então, o melhor é ter apoio. Por exemplo, como nós vimos a colheita do lixo na cidade? Como eu posso fazer? Eu posso conversar com os ambientalistas, os recicladores de lixo na cidade, eu posso discutir com o meio ambiente, eu posso discutir com o trânsito, eu posso discutir assim, tudo bem, tem alguma coisa de alternativa, uma coisa melhor? O caminhão de lixo, ele pode ter uma cabine externa, ali onde colhe o lixo, em que ao invés do cara ir pendurado no para-choque, ele pode ir mais protegido? Então pode colocar uma cabine ali acoplada no caminhão, que o sujeito sobe no caminhão e ele tem alguma proteção, mesmo que a gente tenha um custo maior. O lixo é legal isso mesmo, todo mundo jogar o lixo na porta da casa 2 vezes por dia e o lixeiro ir de porta em porta colhendo lixo, fica ali julgado. A gente não tem pode ter alguma coisa melhor para cuidar desse lixo, organizar esse lixo melhor. Então, é isso, a cidade, eu lançando pautas, né? E igual agora, em fevereiro, eu quero fazer um grande seminário para discutir a jornada de trabalho e o 6x1. Já estou discutindo com o Pedro Lourenço, do BH. Estou discutindo com o EPA. Os supermercados. Poxa, é legal, é correto o supermercado ficar aberto até 10 horas da noite no domingo. E todo mundo ficar ali trabalhando domingo até 10 horas da noite, sai domingo 10 horas da noite, vai pegar ônibus, chega em casa meia-noite, 1 hora da manhã. Pô, não pode a gente conseguir uma melhor jornada para esse pessoal no domingo, ou às vezes até fechar, não ter funcionário, não ter funcionamento. Ou seja, eu tenho que discutir essa pauta com as pessoas e conseguir apoios. Então isso eu vou ter toda a atenção para discutir isso com a cidade, discutir isso no Estado. Como, por exemplo, todo mês eu tenho um cuidado de estar mandando para o governador a questão do emprego no Estado. Quantos empregos gerou, quantos empregos foi criado em cada setor. Eu mando para o governador e todo mês ele me responde. Todo mês ele manda uma mensagem para mim e me responde. Então, tenho mantido um contato direto com o governador e quero fazer isso com os prefeitos da cidade, independente de partido político, pensar o melhor do Estado e da cidade e ter um diálogo aberto com todos os setores. Vou começar essa campanha do trabalho escravo, quero ter o apoio de todo mundo, vou procurar todo mundo para apoiar o trabalho escravo, como eu estou fazendo a campanha de valorização dos sindicatos, para a importância dos sindicatos, e procurar todo mundo, para todo mundo falar assim, não, o sindicato tem valor, e acabar com essa patifaria das pessoas ficarem criticando o sindicato, que o sindicato é isso e aquilo, e o sindicato é a casa do trabalhador, e o trabalhador deve valorizar os sindicatos. E eu estou numa campanha, que é a campanha do sindicato Somos Nós. Nossa casa, nossa força e nossa voz, e eu quero continuar essas campanhas, e você falou bem, talvez sirva um pouco de autocrítica para mim, que antes de começar qualquer coisa, sempre é bom dialogar com maior número de pessoas e conseguir maior número de apoio. Calazans, para finalizar, né, essa campanha contra o trabalho escravo, a campanha geral e envolvendo vários entes da federação, já tem uma ideia de quando vai sair, se vai ter alguma peça publicitária, se vai ter um site? Vai ter tudo isso. Nós estamos pensando em um lançamento oficial da campanha agora em fevereiro. Vamos convidar todas aí as autoridades, convidar a Assembleia Legislativa, a Comissão de Trabalho da Assembleia, convidar todos os sindicatos e chamar o governo do Estado também para abraçar o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Estado, para abraçar essa campanha. E a campanha é isso, né, viu, Bernardo? Obrigado pela lembrança, pela pergunta. A Alessandra também a campanha, então todo mundo grava. A campanha vai ser Minas sem trabalho escravo, no campo e na cidade, essa luta é de todos nós. Uma campanha pelo trabalho seguro e decente no Estado de Minas Gerais. E queremos o apoio de todo mundo a abraçar essa causa. Tomara, viu, Bernardo, que as próximas listas sujas do trabalho escravo, a gente diminua o número de Minas Gerais. Calazans, queria agradecer de novo pela disponibilidade do senhor em falar com a gente e também para discutir nessas pautas que são tão caras aqui ao povo mineiro e brasileiro. Eu que agradeço muito honrado, muito agradecido de estar aqui no Estado de Minas, na transmissão e no jornal. Eu agradeço e estamos lá
sempre à disposição do jornal, um jornal de muito valor, de muita história para o Estado e que eu valorizo muito. Alessandra, obrigado de novo por mais uma participação. Obrigada, Calazans. Obrigada, Bernardo, pelo convite também. Bom, a gente fica por aqui com essa edição do Estado de Minas Entrevista e você continua acompanhando a cobertura dos principais acontecimentos aqui de Minas Gerais e do Brasil no Portal UAI, no YouTube, canal do YouTube do Portal UAI e também no am.com.br. Um abraço e até a próxima.